Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que estamos iniciando. Como todos sabem, na primeira semana do mês, nós colocamos aqui no Acolhimento com Jesus um tema que é escolhido pelo pessoal do Igreja. Ou seja, vocês, através de uma enquete que é postada lá no grupo do WhatsApp, Família Igreja, vocês escolhem o tema, dentre alguns que são apresentados. Todo mês nós fazemos isso. O tema escolhido do mês de maio é o que é a caridade segundo Jesus. Foi o tema escolhido, o tema vencedor, com 8 votos. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, para que possamos refletir um pouco, conversar, refletir, para nós fazermos sempre as melhores escolhas para as nossas vidas. E antes de nós começarmos, vamos fazer nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um encontro. Que a espiritualidade possa nos intuir para que possamos captar a mensagem que será aqui colocada. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos nós para mais uma semana, vamos nós para o início de mais um mês de maio, mês especial porque é o mês do amor, é o mês da caridade, né? Não que os outros meses não sejam, muito pelo contrário, também são. Mas nós celebramos muito datas marcantes. E este mês de maio não fica atrás. Gente, o que é a caridade segundo Jesus? Na verdade, esse tema de hoje, nada mais, nada menos, é uma pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta 886, que é exatamente essa. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Né? A pergunta é essa, que é a mesma que nós colocamos aqui na enquete com outras palavras. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que está contido na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, ou melhor, 11, que tem como título Lei de Justiça, Amor e Caridade. Né? Como todos sabem, ou a maioria provavelmente deve saber, nem todos, o Livro dos Espíritos ele é composto basicamente de 4 partes. Basicamente não, é composto de 4 partes. Por que eu falei basicamente, depois eu falei porque ainda tem introdução, prolegômenos, conclusão, enfim. Mas eu não estou nem considerando introdução, prolegômenos e a conclusão do Livro dos Espíritos. Eu estou focando mais nas partes propriamente ditas. Parte primeira, parte segunda, parte terceira e quarta parte. E a terceira parte, que é o tema de hoje, na verdade, trata das leis morais. Né? Aí tem a lei de reprodução, lei de sociedade, justiça, amor e caridade, como é o caso de hoje, lei do progresso, destruição, e por aí vai. Então, são várias leis que estão contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos. Essas leis, por sua vez, para quem não sabe, serviram de base para a elaboração, para a estruturação e a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada parte do Livro dos Espíritos, diga-se de passagem, serviu de base para a publicação de uma obra do Pentateuco. A primeira parte, o conteúdo da primeira parte, nós observamos muito na Gênese. A segunda parte, a primeira parte fala das causas primárias, né? A segunda parte
fala do mundo da mediunidade, dos médiuns, do mundo dos espíritos. Serviu de paz, com certeza, para o livro dos médiuns, né? A terceira parte já falamos, e a quarta e última parte das esperanças e consolações para o céu e o inferno, né? Ou seja, o livro dos espíritos, mais as 4 obras citadas aqui, né? Livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese, constitui o Pentateuco espírita, né? Então tem muitos livros, tem muito material, isso sem contar com a Revista Espírita. Mas assim, estou considerando só o conteúdo deixado pelo codificador, né, por Kardec, né? Então tem muito material para a gente poder ler, para a gente poder estudar, para a gente poder mergulhar nessas informações trazidas por Kardec. E hoje, 886, que está na Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Portanto, essa pergunta que Kardec fez, né, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia, quando a gente fala em caridade, diga-se de passagem, nós nos associamos muito essa palavra caridade com a questão material, né? Ou seja, eu vou fazer uma caridade, observar as roupas que não me cabem mais, que não me servem mais, e eu vou fazer a caridade de doar essa roupa, essa toalha, esse sapato, seja lá o que for, para um centro espírita, para o bazar da casa espírita, ou qualquer outra instituição. Na verdade, é uma caridade, não deixa de ser uma caridade, mas não é a única forma de nós fazermos a caridade. E ainda em relação a esse quesito, nós devemos observar que esta doação deve ser feita com uma outra pergunta. Eu usaria essa peça de roupa? Eu usaria esse calçado que eu estou querendo doar? Eu usaria, ou estou apenas me desfazendo de algo que está rasgado, que está furado, que está sem um botão, que está em outro estado não conservado? Essa que é a pergunta-chave, porque se nós estarmos fazendo, se nós estarmos doando, ou melhor, não chega a ser nenhuma doação, né, gente? Se a gente está fazendo aqui desfazendo de algo, melhor dizendo, que eu não usaria porque não está no estado bom, não é caridade. Não é caridade. Eu estou me desfazendo de objeto que não está no estado de conservação adequado. Ponto. Esse é o conceito, né? Agora, se eu vejo uma camisa, eu não uso mais porque eu não quero mais usar. Porém, um outro irmão usaria. Ela está perfeita. Ela está perfeita, mas um outro irmão usaria. Toalhas que estão guardadas no armário que eu não uso mais. Mas o outro irmão usaria? Eu usaria se estivesse no lugar do outro? Usaria. Opa, então eu vou fazer uma doação, vou fazer uma caridade. Aí sim cabe a caridade material. Só que ela não é a única. Existe um outro tipo de caridade, que é a caridade o quê? Moral. É aquela caridade que a gente senta com um amigo, com um colega, com um vizinho, com quem for que seja, nosso próximo, vamos generalizar, para doarmos um pouco o nosso ouvido, para ouvir um pouco a dor, o sofrimento do outro. Para nós doarmos um pouco o nosso tempo a favor do outro. É um tipo de caridade moral, mas é uma caridade, né? Quantos não estão numa situação como essa? O exemplo é o atendimento fraterno, que a gente doa o tempo, doa o nosso ouvido para ouvir o outro. Às vezes a gente não fala nada, só ouve. Perdão. No final a pessoa fala: muito obrigado. É isso que eu queria falar. Eu precisava desabafar, eu precisava falar. Né? Então, é um tipo de caridade tão nobre quanto, né, ou mais nobre do que a caridade material, talvez,
né? Porque a gente vai estar o quê? Acolhendo o outro. O título aqui dos nossos episódios é o que? Acolhimento com Jesus, ou seja, acolher de acordo com os mandamentos do Cristo. Né? Nós estamos utilizando o livro Fonte Viva e uma vez por mês temas que são colocados aqui na ótica sempre do Cristo, na ótica sempre de Jesus. Então, tanto a caridade material quanto a caridade moral, no Evangelho segundo o Espiritismo, explica muito bem sobre isso em várias partes. Principalmente no capítulo que tem como título Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. É um capítulo inteiro falando sobre isso. Aonde a caridade material e a caridade moral estão ali inseridas, estão ali colocadas. Portanto, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos construirmos, nos remodelarmos, é necessário a prática da caridade, tanto a material quanto a moral. De nós olharmos o outro como o nosso irmão de caminhada, como o nosso irmão de jornada, né? Respeitando que não é um ser perfeito, assim como nós também não somos seres perfeitos, muito pelo contrário, todos nós somos ainda o que? Espíritos imperfeitos, que estamos na caminhada, estamos evoluindo, né? Mas para isso precisamos colocar em prática algumas coisas. Colocar em prática essas leis morais que estão inseridas aqui na terceira parte do Livro dos Espíritos. A resposta que os Espíritos deram a Kardec em relação a essa pergunta foi a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, eu preciso ser benevolente, ou seja, eu preciso estar sempre fazendo o bem, ter um coração bom, fazendo o bem, sempre estendendo a mão para o outro. Eu preciso ser indulgente para as imperfeições dos outros, ou seja, tolerante, tendo sempre a certeza de que um dia, uma vez, sabe-se lá quando, no passado, nesta encarnação ou em outra encarnação, nós estivemos exatamente na posição desse irmão, ou até mesmo numa posição pior. Mas estamos aqui reencarnados numa outra condição, melhor porque nós evoluímos de lá para cá, mas esse irmão que está ao nosso lado, não, ainda está naquela posição anterior. Então nós precisamos ser o quê? Tolerantes, até porque nós não sabemos o que passa com a dor do outro. À medida que o outro nos dirige algumas palavras, não sabemos que dor que ele passa, o que está passando na vida, que tipo de dor, que tipo de sofrimento. Isso é ser tolerante, isso é ser indulgente, como está aqui, para as imperfeições dos outros. E, para fechar, perdão das ofensas. Perdoar não é esquecer, perdoar é libertador. Nós não vamos esquecer uma ofensa, não vamos esquecer o que o outro nos falou, o que o outro nos fez. Não há como esquecer, mas o que nós não devemos é trazer isso para dentro do coração. Aí vai gerar mágoa, rancor, que não faz bem para a gente. E com o tempo, se nós cultivarmos muitos sentimentos de mágoa, rancor, etc., nós vamos acabar adoecendo. E é isso que a gente quer para a gente? Não. Então, nós vamos exercitar esse perdão, levando-se sempre em consideração, de repente, que esse irmão, essa irmã que nos fez tal coisa, que nos ofendeu, nos dirigiu uma palavra não muito amigável, não está nas suas condições, vamos dizer assim, morais, mentais, comportamentais adequados, vamos colocar dessa forma. E nós somos esse instrumento utilizado por Deus, pela espiritualidade, para tentar
um pouco ajustar isso. Às vezes não conseguimos, mas a gente tenta, a gente faz a nossa parte. Essa palavra, essa frase é muito interessante. Faça sempre a sua parte, ou seja, o que tiver ao seu alcance, o que você tem domínio. Faça a tua parte. Conseguiu? Ótimo. Não conseguiu? Mas você fez a sua parte. Né? E Kardec, ele diz o seguinte, tem um texto aqui de Kardec a respeito dessa resposta, que é o seguinte: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. Né? Ou seja, vamos fazer o bem. Como que eu posso ser útil ao meu irmão? De que forma eu posso ajudá-lo? De que forma eu posso estender essa mão para o outro? Como que eu posso, no dia de hoje, fazer diferente? A gente vai ter as respostas. Então, a gente faz o bem. A gente faz isso. Ou vamos tentar fazer isso. Né? A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Olha o que a gente falou no início da caridade material. E olha o que Kardec coloca aqui no comentário essa pergunta. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Olha só. Aquele funcionário perante ao chefe, né, no trabalho, perante o colega de trabalho, perante aqueles que estão em cargos mais inferiores. Olha só o ambiente de trabalho sugerindo, melhor dizendo, que você exerça a caridade de alguma forma. Ela, a caridade, nos prescreve a indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Muitas vezes nós humilhamos outros irmãos. E a recomendação das leis morais do Evangelho é justamente o quê? Não humilhe o outro irmão. Muito pelo contrário, exalte-os, ajude-os, seja tolerante com eles. Essa é a recomendação do Evangelho. Quando nós não fazemos isso, nós observamos outras pessoas fazendo isso. E a gente acaba julgando essas pessoas. E o Evangelho também fala para a gente não julgar. Né? Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se for pobre, é como se não nos devêssemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a posição da pessoa, maior deve ser o cuidado em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Né? Hoje em dia é natural, nós vivemos na Terra, nesse planeta de provas e expiação, extremamente o quê? Material, extremamente com criaturas que habitam esse planeta, repleto de vícios morais, como o orgulho, a inveja, a tolerância, a vaidade. Então, nós precisamos o quê? Largar esses vícios. Cultivar o quê? Virtudes morais. Para não acontecer isso, para um dia, se nós chegarmos algum dia numa posição de riqueza, de poder, a gente não usar isso para alimentar o nosso orgulho, para não pisar nas pessoas, para não humilhar as pessoas. Quem somos nós? Nós estamos aqui com um objetivo apenas: evoluir intelectual e evoluir moralmente, para que possamos desencarnar, ou seja, retornar ao plano espiritual um dia melhores quando nós viemos. Vamos continuar aqui o texto.
O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Esse que é o objetivo, é diminuir a distância. Agora, se a gente está aumentando cada vez mais a distância, algo está errado. Né? Então, que essas informações, pessoal, possam servir como um alerta para nossa vida. Como que nós estamos lidando com isso? Perante os cenários que nós convivemos, os ambientes que nós convivemos. Aí estou falando aqui o ambiente na família, estou falando aqui o ambiente com nossos amigos, o ambiente com nossos colegas de trabalho, o ambiente na casa espírita, com os trabalhadores da casa espírita. São os vários ambientes que nós estamos durante 24 horas. Então, como que nós estamos lidando com esses grupamentos, né? Perante o que é colocado aqui como verdadeiro significado da caridade segundo Jesus, que carinhosamente no movimento espírita nós chamamos essa resposta de BIP, benevolência, indulgência e perdão. Muita paz a todos, fiquem com Deus e até semana que vem para mais um acolhimento com Jesus, se Deus quiser. Tchau, pessoal.